Bem-vindos, senhoras e senhores, meu nome é Tom Loureiro. A Disney é uma das maiores empresas do mundo, faturando bilhões de dólares todos os anos. Muitos temiam até mesmo o monopólio da Disney, já que a empresa é responsável pelas principais produtoras de cinema e dona do mais popular parque temático do mundo. Mas como a Disney conseguiu conquistar o planeta dessa forma tão severa? É isso que iremos ver nesse vídeo, então já deixa o seu like e se inscreva no canal, pois aqui temos história. Muita gente pode não saber, mas inicialmente a Walt Disney era na verdade esse cara aqui. Ele nasceu em Chicago no dia 5 de dezembro de 1901 e desde criança Walt Disney já se mostrava um excelente desenhista e depois de trabalhar um tempo como motorista de ambulância durante a adolescência, iniciou a sua carreira como cartunista, fazendo trabalhos para empresas de publicidade. Ele tinha apenas 18 anos. Depois de ter criado junto com seu irmão vários curtas animados para serem exibidos em cinemas locais em nome de uma distribuidora, Walt Disney sofreu um baque, pois o dono dessa distribuidora havia lhe roubado os direitos autorais dos seus personagens. Sem ter mais como usar seus personagens, Walt Disney teve uma ideia de criar um personagem totalmente novo que faria parte da sua própria produtora, que já havia sido criada lá em 1923, mas como seus curtas animados eram terceirizados na distribuição, até aquele momento a produtora não era algo relevante. Mas então, Walt Disney decidiu que ele mesmo ficaria com os direitos tanto de produção quanto da decisão de distribuição de suas animações. Ele pensou então em criar um personagem animado que competisse diretamente com o Gato Félix, que era o maior personagem de animação daquela época. Depois de alguns rabiscos, junto com o desenhista Ub Iwerks e conversas com a sua esposa Lillian Bonds, em 1928, Walt Disney criou o personagem que ficaria eternizado na nossa história, o Mickey Mouse. A primeira aparição de Mickey foi no curta O Vapor Willie. A animação foi um sucesso estrondoso na época, que fez a carreira de Walt Disney e da sua produtora decolarem. Em 1932, após fazer mais curtas de sucesso, a Disney fechou o contrato com a Technicolor para começar a produzir animações em cores. Após mais alguns curtas de sucesso, inclusive vencendo o Oscar por um deles, Walt Disney percebeu que já estava na hora de dar um salto na sua carreira. Então chegava a hora de produzir a sua primeira animação em longa-metragem. E foi assim que em 1934 se iniciou o projeto ambicioso de Branca de Neve e os Sete Anões. O projeto foi tão grande e complexo que demorou 3 anos para ser concluído. Muitos acreditavam inclusive que o projeto seria cancelado a qualquer momento. Mas em 1937 foi lançado Branca de Neve e os Sete Anões. O filme teve uma bilheteria absurda e o grande sucesso da animação rendeu para Walt Disney outro Oscar. Nessa época, a Disney estava com tudo. Então você pensa, então a Disney ficou grande e continuou assim dessa época até hoje. Calma aí, porque a história não foi bem assim. Porque em 1939 veio a primeira crise do estúdio. Mas como essa crise veio no melhor momento da produtora? Bem, porque no mundo começou a acontecer uma coisa chata chamada Segunda Guerra Mundial. E o Walt Disney foi obrigado a produzir animações de propaganda militar. Esse período fez a produtora ficar endividada e à beira da falência. Após a guerra, o Walt Disney só tinha uma opção: de vender a empresa para quitar dívidas. Porém, Walt Disney queria fazer mais uma aposta arriscada, que seria produzir mais um longa de animação. Foi aí que surgiu, em 1950, Cinderela, que foi um sucesso enorme que fez os estúdios Disney se reerguerem novamente. Ainda em 1950, a Disney lançou seu primeiro filme em live action, chamado A Ilha do Tesouro. Apesar de ter se pagado, essa nova aposta não foi um grande sucesso. Walt Disney continuou tentando emplacar outros filmes em live action pela produtora, mas muitos críticos da época afirmavam inclusive que nenhum desses filmes com atores dariam certo, pois a Disney era uma empresa de animação. Realmente foram anos fazendo filmes com atores que deram errado, até que em 1964 surgiu Mary Poppins, que foi um enorme sucesso de público e crítica e rendeu incríveis 14 indicações para o Oscar daquele ano, e vencendo 5. Em 1955 foi inaugurada a Disneylândia, o primeiro parque da Disney.
Walt Disney continuou trabalhando na sua empresa e produzindo filmes em animações e live actions, além de administrar a Disneylândia. Porém, no dia 15 de dezembro de 1966, Walt Disney morre, vítima de um câncer de pulmão. O produtor estava acompanhando o processo de conclusão da animação Mowgli, o Menino Lobo, mas não viu o longa pronto, que seria lançado no ano seguinte. Ele também não viu a inauguração do seu segundo parque temático, a Walt Disney World, que também foi uma ideia dele, mas só foi inaugurado em 1971. Após a morte de Walt Disney, o seu irmão, Roy, passou a administrar a empresa. Porém, Roy Disney também veio a falecer em 20 de dezembro de 1971. Sem os irmãos Disney no comando e com suas duas filhas não tendo aptidão para comandar a empresa, durante a década de 1970, a Disney passou por momentos sombrios, até que em 1984, o sobrinho de Walt Disney entrega a empresa para a dupla de empresários Michael Eisner e Frank Wells, que trabalhavam na Warner Bros. Porém, após a morte de Wells e um grave acidente, Eisner passou a administrar a empresa sozinho. Nos anos 80, a Disney queria retomar a era de ouro de suas animações, e então começou a produzir um projeto tão ambicioso quanto Branca de Neve, que era O Caldeirão Mágico. Lançado em 1985, a animação custou 40 milhões de dólares e só arrecadou 25 milhões, além de ter sido massacrado pela crítica. Realmente não parecia uma animação da Disney, pois tinha um aspecto mais sombrio. O fracasso dessa animação quase levou a Disney à falência novamente desde o período da Segunda Guerra Mundial. E após esse fracasso, a Disney teve que fechar o seu grande estúdio e seus animadores se transferiram para um estúdio menor, onde começaram a produzir animações com orçamentos menores. Seu primeiro trabalho após esse fracasso foi As Peripécias do Ratinho Detetive, de 1986, que teve uma boa recepção, mas não foi um sucesso. Até que em 1989, a Disney lança a animação que seria o início de sua retomada, A Pequena Sereia. A animação foi um sucesso de público e crítica, e abriu as portas para a Disney iniciar sua chamada segunda era de ouro das animações, pois foi nessa época que surgiu A Bela e a Fera, Aladdin, Pocahontas, Hércules, Mulan, entre outros. Porém, a animação de maior sucesso da história dos estúdios Disney seria um projeto em que o próprio estúdio não estava botando fé e que alcançou quase $1 bilhão nas bilheterias. Foi lançado em 1994, O Rei Leão. O sucesso de O Rei Leão foi tanto que a partir daí a Disney evoluiu o seu conceito de animação. Em 1995, fez um acordo com a Pixar, uma empresa de animação em 3D fundada por Steve Jobs. A Pixar produzia somente alguns curtas de animação em computação gráfica, até que com esse acordo foi produzido entre a Disney e a Pixar o primeiro longa animado totalmente em 3D dos estúdios, Toy Story. Depois de mais de 10 anos de acordo entre as duas empresas, a Disney decide comprar a Pixar de vez por $7,4 bilhões. Jobs então se tornou o maior acionista individual da Disney na época. Em 2006, devido a vários desgastes, Michael Eisner deixa a presidência da empresa, passando para Bob Iger. Em 2009, a Disney decide comprar a Marvel, que havia declarado falência anteriormente. A compra custou $4 bilhões e assim se iniciou um projeto ambicioso de reunir os Vingadores dos quadrinhos em uma adaptação para o cinema, fazendo uma enorme saga. A aposta arriscada e mais uma vez ambiciosa, acho que você já sabe qual foi o desfecho. Exato, um estrondoso sucesso. Em 2012, a Disney compra a Lucasfilm por $4 bilhões, lançando novos filmes da saga Star Wars, que também foram um sucesso. E em 2019, a Disney compra os estúdios Fox por $71 bilhões. O processo levou cerca de 2 anos para ser concluído, devido às diversas análises e leis que impedem o monopólio de uma empresa. Além disso, a Disney ainda tem um acordo com os estúdios Sony, devido aos direitos
surgiu usar o personagem Homem-Aranha em seus filmes. Ainda no final da década de 90, a Disney começa um novo projeto de adaptar as suas animações para o formato live action. O primeiro filme a ser adaptado foi 101 Dálmatas, em 1996. Porém, esse projeto de adaptações acabou sendo engavetado e só sendo retomado recentemente, com filmes como Malévola, Cinderela, A Bela e a Fera, Aladdin e O Rei Leão. Também durante o final da década de 90 e início dos anos 2000, a Disney lançou diversas continuações de suas animações direto para vídeo, que também foram bem sucedidas em sua maioria. E em 2020, a Disney lança o seu serviço de streaming oficial, o Disney Plus, que já conta com milhões de assinantes ao redor do mundo. Enfim, a Disney realmente domina o mundo hoje em dia, mas vimos que nem sempre foi assim. A empresa passou por vários momentos difíceis, quase faliu mais de uma vez e fazia projetos que todos achavam que não dariam certo. Mas podemos ver que lá no início, a Disney surgiu da ideia de um homem comum, que tinha um sonho e a força de vontade de realizá-lo. E foi assim que uma pequena ideia na ponta de um lápis conquistou o mundo anos depois. Acima de tudo, temos aqui uma boa história de superação. Gostou do projeto? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, pois assim você mantém o projeto desse canal vivo para ter mais conteúdo para você. Também comenta aí embaixo o que mais falta a Disney comprar. Quer mais conteúdo adicional? Então me segue lá no Instagram, rede social onde sou mais ativo e compartilho conteúdo extra por lá também. E acompanhe os outros vídeos do canal. Obrigado pela sua audiência, eu sou o Tom Loureiro e até a próxima!